O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: Não penseis que vim abolir a lei e os profetas. Não vim para abolir, mas para dar-lhes pleno cumprimento. Em verdade eu vos digo, antes que o céu e a terra deixem de existir, nem uma só letra ou vírgula serão tiradas da lei, sem que tudo se cumpra. Portanto, quem desobedecer a um só destes mandamentos, por menor que seja, e ensinar os outros a fazerem o mesmo, será considerado menor no reino dos céus. Porém, quem os praticar e ensinar, será considerado grande no reino dos céus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. A liturgia de hoje nos ensina que toda mudança comporta uma continuidade. O que significa isso? Ao longo da vida nós somos chamados a viver mudanças. Porém, na radicalidade, no desejo de viver uma mudança, nós vamos vivendo a vida aos pedaços. Nós queremos matar, zerar todas as coisas para começar algo novo. Porém, nós somos um ser humano que tem uma história. A gente corre o risco de tentar mudar, começando tudo do zero e abandonar a nossa história. A liturgia de hoje nos mostra que Jesus Cristo não fez isso. Nós temos a antiga aliança e a nova aliança. Jesus traz a novidade sem jogar fora a lei e os profetas. A primeira leitura de hoje nos mostra Moisés dando as instruções para aquele povo e dizendo que eles deveriam viver aquelas leis e decretos, que eles deveriam ensinar aos filhos, que eles deveriam tomar cuidado para não esquecer aquilo. E Moisés alertou, mas o povo esqueceu. Passou a viver somente a teoria e não a prática. Passaram a decorar somente as leis e os decretos e a não praticar. O final da leitura diz assim: ensina-os a teus filhos e netos. Mas não estava dizendo que era para eles deixarem de praticar, que era para eles continuarem ensinando só com palavras, só com discursos. E aí vem o Evangelho, aonde Jesus vai dizer: eu vim trazer a novidade, mas eu não vim destruir o Antigo Testamento, eu vim dar pleno cumprimento. O que acontece quando nós queremos viver mudanças? Nós queremos zerar tudo. Morreu agora e nasce uma nova... Não. O ser humano tem uma história. Sabe o que acontece quando nós queremos mudar e jogar tudo o que foi feito fora? Parece um prefeito que deixa o seu mandato e fez um tanto de coisas e assume um novo prefeito. Ele destrói tudo para dizer que ele que construiu, ele que fez. Muitas vezes nós vamos vivendo a nossa vida aos pedaços. Nós queremos jogar fora tudo o que aconteceu com a desculpa de viver um novo. E nós esquecemos que nós temos uma história de acertos e de erros, de vitórias e de derrotas, mas é a nossa história. Quando Jesus traz a nova aliança, ele deixa bem claro: eu não estou jogando fora nada. Eu estou dando pleno cumprimento, porque lá atrás foi dito que era para viver e ensinar. E o nosso povo foi só ensinando e não foi vivendo. Jesus traz o pleno cumprimento. Ele não joga fora. E muitas vezes, para que nós possamos viver a novidade, uma conversão, um tempo novo, a gente esconde e joga fora a nossa história. Toda novidade construída a partir da destruição da nossa história vai durar pouco tempo. A história da salvação, ela tem uma continuidade. E a minha história de salvação pessoal também tem uma continuidade. Todo santo tem um passado onde ele foi pecador. Mas ele se converteu, ele lutou, e só porque ele é santo hoje, ele não pode descartar a história que ele tem. Um povo que descarta a sua história, corre o risco de viver a vida em pedaços. Um ser humano que descarta a sua história de erros e acertos, de vitórias e derrotas, corre o risco de passar o resto da sua vida vivendo pedaços, porque nós temos uma história. E o que acontece no final do Evangelho? Também Jesus dá um alerta para o povo, e ele diz assim:
Porém, quem praticar e ensinar será considerado grande no reino dos céus. Jesus, olhando para aquela realidade, vendo que o povo sabia as leis e os decretos, mas não praticava, Jesus reforça o que Moisés disse: é preciso ensinar. Só que Jesus coloca, antes de ensinar, praticar. Quem ensina as leis e os decretos sem viver, dá aula. Quem ensina, quem dá exemplo, quem conta história sem viver aquilo, dá uma aula. Quem ensina as leis e os decretos porque vive, dá testemunho. Aqui está a diferença. Jesus estava chamando aquele povo a dar testemunho daquela lei, do ensinamento dos profetas. E por que que Jesus incomodou tanto? Porque aquele povo estava acostumado a viver uma fé de teoria, de tradição. E uma pessoa que rompe com isso e dá testemunho incomoda, e incomoda muita gente. Por que que tantas pessoas estão acomodadas hoje? Porque eu e você, que conhecemos as leis e os decretos, estamos vivendo uma teoria. Muita gente precisa ser incomodada, porque vão ver na nossa vida não uma aula e um discurso, mas que vão colher da nossa vida, da minha e da sua vida, um testemunho, aonde a prática do que eu vivo pode ser comunicada através daquilo que eu falo. Muita gente precisa ser incomodada, como Jesus incomodou, porque ser cristão é seguir os passos de Jesus, é colocar essa teoria em prática, é não dar aula, mas dar testemunho. Tem por aí um costume dos pais, não é? Não dando educação, mas uma má educação, dizer para os filhos: façam o que eu digo, mas não façam o que eu faço. Muitas vezes nós vivemos uma religião, uma consagração, uma entrega assim. Faça o que eu digo, mas não olhe o que eu faço. Jesus veio e incomodou justamente porque o povo se acostumou a dizer e não viver. Jesus disse pouco, mas viveu muito e por isso incomodou. Todo santo é assim. Chega um ponto que ele fala menos, porque a vida já é o grande e o verdadeiro discurso.